formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos porque o Senhor está aqui conosco. Entregamos as nossas vidas mais uma vez nas tuas mãos e pedimos que o Senhor fale conosco através do teu servo. Cuida do Dr. Shed, Dona Patrícia e de todos os que deixamos nas nossas casas, nos nossos lares, e fica conosco nesse momento. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom dia, meus irmãos. Nesse momento de reflexão e meditação, eu gostaria de desafiá-los a ler um texto bem comum, já muitas vezes lido, relido, e que tem muito a ver com a última mensagem do Atilano, apesar da teologia de Tefon dele, né? Mas esse texto, essa última canção, fala sobre o tomar a cruz, Lucas 9, 23. Eu gostaria nesse momento não só tocar na sua vida devocional, mas muito mais do que isso, tocar na sua vida de cristão que vive no mundo concreto. Lucas 9, 23 é o grande desafio que Jesus tem. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Esse texto é um texto muito utilizado, talvez nem tanto hoje na pregação, porque ele não dá muito público, né? No mundo pós-moderno, no mundo em que nós não queremos nos autonegar, mas nos autoexaltar, então nós nem sempre, diríamos, vamos ver esse texto sendo utilizado como base de mensagem. Mas esse texto começa com um desafio muito grande, e ele começa também com uma opção. Começa com uma condição, se alguém quiser vir. E eu estava pensando um pouco nesse texto e imaginando que o que seria essa condição? Essa condição, ela envolve o querer. E eu começo a pensar um pouco na teologia do Novo Testamento e eu vejo que há muito valor no querer. Paulo diz em Romanos 7, o querer o bem está em mim. Ele diz aos Gálatas que a carne milita contra o espírito milita contra a carne, estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então o verbo querer indica uma ação presente na vida da pessoa, mesmo após a queda. Talvez alguns arriscariam dizer que até o querer não chegou a ser tão afetado. A questão é o realizar. E Paulo então, aliás, Jesus então aqui coloca, se alguém quiser vir após mim. Avaliando essa cláusula, essa condição e essa cláusula condicional, ela é construída dentro de uma percepção de possibilidade de ser realizada. Não é uma cláusula retórica, é uma possibilidade concreta na construção do texto original. E o verbo querer aqui é um verbo que está inclusive numa postura temporal, presente, indicando afirmação, presente indicativo, afirmando um fato. É possível você querer. E se você quiser, é isso que o texto está procurando mostrar. E eu gostaria de iniciar a minha expressão, minha reflexão hoje com você, neste verbo querer, porque eu quero concluir com este verbo querer e fazer um contraste muito grande com a ética que nós vivemos hoje no mundo. E o texto então continua dizendo, se alguém quiser, depois diz, vir após mim. E aqui nós temos um ponto de referência. Jesus é o ponto de referência. E
o texto vir após mim mostra que nós temos de ter referenciais, e nós sempre temos referenciais. George Orwell, no seu livro Ética da Decisão, tanto quanto também Jean-Paul Sartre, talvez escreveram na mesma época, em locais diferentes, eles falam da decisão. A decisão humana, ela é presente em nossa vida. E Orwell fala numa linguagem muito mais simples, e ele diz que você sempre decide. Mesmo que você não tome uma decisão, você decidiu não decidir, porque uma não decisão é uma decisão, a de não decidir. Então, ao tomar decisão, você vai ter de ter referenciais para essa decisão. Adão e Eva, eles quiseram ser como Deus no Éden, e o pecado deles foi muito mais do que tomar de um fruto, muito mais do que uma ação digestiva, gustativa, foi muito mais do que isso, porque ao declararem que queriam tomar daquele fruto, vejam, o querer está ali presente, eles declararam independência contra Deus, perderam o referencial, querendo eles mesmos serem o seu referencial. A impressão forte que me dá é que lá no Éden, Deus nos cria com esta natureza. É como um carro, você sabe o que é frente e sabe o que é costas, a não ser o Beagle da Volkswagen, você não sabe se está indo de frente ou indo de costas, né? Mas Deus nos criou com uma natureza, e a natureza da dependência, ela é fundamental, e ela está numa contradição muito grande com este espírito do que eu chamo de terceiro Éden, chamado de pós-modernidade. Então há um ponto de referência nesse querer, que é vir após mim. Eu sou o ponto de referência. E aqui, o verbo grego, ele indica um estado contínuo. Se você quer vir continuamente após mim, não é apenas um passo dado, como uma decisão dada uma vez na vida, que faz uma marca historiográfica na sua linha histórica. E o texto continua dizendo, tome. É uma decisão com ação, não é uma mera decisão conceitual, não é uma mera decisão cognitiva. Tome, avance. E aí então nós entramos no texto numa sucessão de imperativos muito curiosa, porque diz, negue-se a si mesmo. Isso mostra a profundidade e a extensão da decisão que nós temos de tomar. E o verbo negar aqui, ele está no imperativo, e é um imperativo auristo, e por ser imperativo, provavelmente possa ser um imperativo constativo, que é um imperativo geral, mostrando a ação total. Tome de vez, temos no grego diversos auristos, ao gnômico, ao epistolar, futurístico, e há também o efetivo, o ingressivo, mas provavelmente aqui é o constativo. Tome de vez, olhando a ação como um todo. Olha a sua vida, você tomou e a sua vida é assim. Negue-se a si mesmo. O verbo negar, no texto grego, é o mesmo que renunciar. E renunciar é um ato jurídico unilateral. Você toma, ninguém vai ter que dizer se aceita ou não, é você que tem de tomar. E esse é um fato interessante. E o texto mostra que o negar-se a si mesmo aqui é um estado então de vida, um estado total de vida. Negar-se a si mesmo é diferente do exaltar-se a si mesmo nietzschiano, com o Übermensch, o além-homem, que vive além do bem e do mal, mobilizado pela vontade de potência, postura tão cara hoje na nossa época chamada de pós-modernidade. Nós temos aqui um paradoxo muito grande, um paradoxo que é o negar-se a si mesmo. E os versículos 24 e 25, se você puder consultar, eles aprofundam um pouco este pensamento, porque indicam de que maneira é esse negar-se a si mesmo. Então consulte aí Lucas 9, 24 a 25, na tradução Almeida 21, o texto é traduzido da seguinte maneira: quem quiser, veja o verbo querer novamente, preservar a sua vida, a perderá. Quem perder a vida, por amor de mim, a preservará.
Vejam os contrastes aqui, os paradoxos. O que adianta o homem ganhar o mundo, o homem aqui é o ser humano, a pessoa, e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo, e assim por diante. Nós temos um paradoxo grande, porque um dos grandes dilemas que nós temos hoje, nesta pós-modernidade, é o dilema da liberdade. Dilema em que a subjetividade passa a ser o referencial, a sua vontade e potência, as suas pulsões, paixões, impulsos internos, não estou aqui falando na linguagem psicanalítica, mas filosófico-teológica, passam a ser os referenciais de decisão. Não é aquilo que um referencial externo define, mas é o que o meu referencial interno define. E vivemos uma ética autônoma e não heterônoma. Nada de fora tem que dizer para mim o que eu quero ou preciso fazer. Então nós temos um paradoxo sobre a liberdade, porque segundo a concepção bíblica, você ganha liberdade quando você nega a liberdade. E aqui eu estou lembrando da pílula vermelha do Matrix, quando o Neo tinha que ser colocado diante da realidade, e ele teve que negar a sua realidade presente, negar a sua liberdade presente. É interessante, você assistiu um pouquinho o filme Matrix, não estou dizendo que ele é bíblico ou coisa do gênero, mas há tentativas de fazer essa ligação. Meus alunos de filosofia da religião fazem uma análise da presença de Deus, da religião em Matrix. Você pode, por exemplo, pegar ali o Neo renascendo, e tendo que viver aquela vida de marginalidade, e o cristianismo, no fundo, é uma vida de marginalidade, porque hoje você pregar uma mensagem dessa, é uma pregação marginal. Então, o texto é claro, que fala, mostrando que você, querendo a sua liberdade plena, você vai ter que negar essa sua liberdade, para adquirir uma outra liberdade, real, concreta. Voltemos então à expressão tome, o verbo tome, é o segundo imperativo que nós temos aqui. E a decisão concreta, uma decisão com ação. Tomar, aqui pode significar levantar, não é só tomar a cruz e segurar e ficar chorando na cruz. Agora eu vou morrer. É tomar, levantar, verbo rairo, levanto, ergo. E é um auristo também imperativo, provavelmente constativo. Tome de vez, e essa será a sua vida e a sua história. Tome a sua cruz. E o texto ainda avança um pouco mais, e ele mostra que a cruz é quando você está impossibilitado de qualquer reação, porque lá, pregado na cruz, Jesus não podia fazer mais nada. Ele passou então agora a ser uma pessoa impotente de fazer algo além daquilo, estar na cruz, era a hora da cruz. O texto então mostra que é a negação do eu, e Paulo disse, a cada dia eu morro, mostrando exatamente essa ideia do constativo, é a vida como um todo, e Jesus vai mais longe, porque ele apresenta a cada dia uma cláusula temporal, que indica para nós um estilo de vida. Todos os dias, o tempo todo, tome a sua cruz, tome de vez e ande com ela, a cada dia eu morro, Paulo disse. E o texto então avança, agora temos o terceiro imperativo, e esse diferente, siga-me. E aqui nós temos o imperativo presente, siga-me continuamente. Faça isso continuamente, já que você tomou uma decisão, sua vida é assim, a cada dia, siga-me continuamente. Então nós voltamos no começo do texto, quando Jesus se coloca como referencial. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele repete a cláusula de referencial aqui. E eu me lembro aqui de Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele dá origem e dá a complementação, a conclusão, a completude da fé. Não a conclusão em termos de encerramento, mas a completude da fé. Siga-me continuamente, fazendo conexão então com essa cláusula do dia a dia. O texto ele continua depois nos versículos 24 e 25, mas vamos a algumas conclusões do que nós pudemos aprender aqui. Primeiro, que tem provavelmente havido a permuta da teologia da autonegação pela teologia da prosperidade, apesar de
temos um lado positivo dela também, mas a teologia da autonegação permutada, trocada pela teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade atende às camadas mais carentes da sociedade, inclusive a classe média endividada e que vive do dinheiro do plástico. Focaliza um projeto de vida boa e uma gratificação imediata. Atende à demanda do cliente consumidor. Então nós vamos modelando uma religião a partir das demandas do mercado. Peter Berg tem o trabalho dele sobre o dossel sagrado e trabalha muito com a questão do monopólio da religião, mas há outras abordagens mais recentes que tentam dar conta disso. Vejam que a teologia não tem conseguido dar conta de explicar os novos movimentos religiosos e notadamente os internos nossos, ligados especialmente à teologia de mercado. Eu creio que nem a sociologia tem conseguido explicar completamente. Hoje já se usa a economia clássica para tentar explicar a religião de mercado. Um paradigma que tem sido utilizado é a da teoria da escolha racional, da economia clássica, que nós usamos dia a dia. Os seres humanos buscam resposta aos seus dilemas. Você tenderá a buscar maiores recompensas com menores lucros ou menores custos. Você tenderá a procurar a religião ou Deus que lhe dê mais pelo menor custo. Resumindo isso em 3 pontos essenciais. O negar-se a si mesmo apresenta um projeto de vida heterônomo, que vem de Deus. A teologia de mercado apresenta um projeto de vida que é seu mesmo. Você vai procurar aquela religião que conhece os segredos de como Deus funciona. É uma religião instrumental, é uma religião funcional. Um grande líder de um destes grupos, no intervalo de um programa, chegou a dizer: nós sabemos como Deus funciona, nossa religião funciona. Nós conseguimos colocar Deus para trabalhar por você. É uma perversão, uma inversão do Éden nesse caso. Uma inversão da cruz nesse caso. Mas também tem havido uma permuta pela teologia adoracionista, do que eu chamaria de aeróbica gospel, que demonstra uma pretensa adoração focada no entretenimento e numa espécie de transe cultico de fim de semana, onde o que vale é o seu sentimento, a sua expressão artística e pouco da adoração. Então, quando você vê um artista apresentando um cântico como esse, de entrega de vida, é uma adoração em que parte de mim para com Deus, aí você percebe exatamente a necessidade de recuperarmos esses tipos de louvores e de canções de adoração, não meramente de entretenimento. Queria parabenizar Tilano por isto. Mas também tem havido uma redução do cristianismo a mero trabalho eclesiástico e pior, a mero trabalho eclesiástico intramuros, com a redução da fé em proposições cartesianamente elaboradas, uma herança pragmática da nossa história. Ser cristão é trabalhar na igreja e dentro da igreja, não há necessidade de ser efetivo fora do mundo. E nós reduzimos então o cristianismo, reduzimos o reino de Deus, o grande tema deste congresso, a um mero trabalho eclesiástico. E nós então deixamos de viver o cristianismo neste mundo, cristianismo vivo, efetivo. E eu fico imaginando hoje com os dilemas da homofobia, os dilemas do próprio abortamento, os dilemas do avanço da exaltação humana por intermédio das leis, e nós como igreja estamos paralisados. O máximo que fazemos é atulhar as caixas postais de correio eletrônico de todo mundo para mandar alguma coisa para alguém do congresso. E eu fico imaginando que nós deveríamos ter uma vida mais efetiva. Enchemos as caixas postais porque as nossas vidas não enchem as vidas do mundo, não são modelos do mundo. Mas junto com isso tem havido também a redução da fé cristã no que eu tenho chamado, e alguns têm chamado de salvacionismo, em que nós nos detivemos num pequeno detalhe do Evangelho chamado salvação, e que nós achamos que é o principal detalhe do Evangelho.
Defendemos uma teologia soteriocêntrica, uma eclesiologia soteriocêntrica, uma inódia soteriocêntrica, uma missão da igreja que foi reduzida ao mero conquistar o pecador do lamaçal do pecado. De modo que a igreja tem perdido o seu vigor, o seu vocabulário para se conduzir neste mundo. Nossa mensagem é soteriocêntrica. A salvação foi reduzida a um mero plano conceitual, a um plano pragmático. Se você aceitar, você já vai para a estatística. Deixamos de lado a compreensão cósmica ou cosmológica da salvação. Vou usar a expressão cosmológica para que ninguém confunda aqui com nova era. A compreensão cosmológica da salvação nos traz de volta ao Éden, nos reposicionando lá de onde nós deixamos em Adão, onde a vida era uma vida de autonegação, dependendo de Deus para a escolha do bem e do mal. E a salvação é muito mais do que apenas um significado, tem um significado apenas escatológico ou meramente jurídico. A salvação é muito mais do que isso. Mas também não é tudo que nós falamos, porque achamos que tudo se resume à salvação e achamos a ponto de que nós nascemos para sermos salvos. E na teologia não é possível entender isso, porque eu teria que tornar Deus errado. Para ser salvo eu teria que pecar primeiro. Então nós temos de compreender que a salvação é um ponto de partida, é um ponto de recuperação de um estado deixado no passado, é uma recuperação também histórica da minha vida, em que eu era e agora passo a ser, pelo menos potencialmente diante de Deus, uma nova criatura. Eu sei que talvez estaria tocando aqui nos pontos, nos eixos centrais da teologia clássica nossa, mas eu gostaria que você refletisse sobre isso ao final do que estaremos falando. Poderíamos falar mais, mas vamos ficar, por enquanto, nesse incômodo aqui. Eu não chegaria a dizer que a salvação é um mero quebra-galho de Deus para não ofender vocês. Mas a salvação, Deus utilizou para me reposicionar cosmologicamente no estado original das coisas, na história toda do mundo. A história da salvação não se reduz à minha salvação do pecado, à minha conquista escatológica. Me reposiciona diante do mundo. Ela recupera isso, ela é importante por isso. Uma vez recuperada a minha vida, a partir disso eu vou construir uma vida de relacionamento com Cristo, do que Lucas 9:23 mostra fundamentalmente. Por isso que eu não chamo a salvação de quebra-galho, ela é um reposicionar de Deus na minha vida, na minha história. Ela tem um significado historiográfico, cosmológico fundamental para mim, não só escatológico, não só jurídico. Veja, eu não estou tirando nada, estou abrindo muito mais a nossa compreensão a respeito da salvação. Quero que você entenda isso. Em contrapartida, o salvacionismo nos fez reduzir a história da salvação na cruz, colocando a cruz como evento central. Vamos pensar na cruz. A cruz é necessária, nós não podemos perder o significado da cruz. Mas nós temos de colocar a cruz na linha correta do tempo, para que possamos compreender o Evangelho como um todo. E Paulo disse: nunca vos deixei de anunciar todo o desígnio de Deus aos crentes lá em Troade, Atos 20. E eu acho que nós temos pregado o Evangelho parcial, reduzido. Por isso o meu desafio para você, com Lucas 9:23, é recuperar a integralidade do Evangelho. Isso é vício de Lausanne, mas é um bom vício. Cruz é maldição, é ignomínia, é morte, é fim, é destruição. E foi isso que Jesus teve que fazer para recuperar a mim e recuperar você. Todos morremos. Buda, Maomé, Confúcio e tantos outros. Todos morremos. Jesus morreu. O significado de Jesus, da cruz, passa a ser superior, porque ele era Deus, homem, e não tinha necessidade de morrer, mas quis morrer por mim e por você. Jesus, por outro lado, é declarado Filho de Deus, Romanos 1,4, pela sua ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, diz Paulo, em 1 Coríntios 15, é vã a nossa fé. Deus não nos regenerou para uma esperança viva apenas na cruz. Ele prosseguiu.
Deus nos regenerou para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo. Esperança nossa. Buda não é esperança, Maomé não é esperança, Confúcio não é esperança, mas Jesus é. Não porque ele morreu só na cruz, não, porque ele prosseguiu como Deus e ressuscitou. Por isso que ele é a minha esperança. Precisou passar pela cruz, mas se não houvesse ressurreição, não seria a minha esperança, não teria como ser a esperança, porque ele seria mais um que morreria. Ser salvo é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Filipenses 3:10. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, também vivamos com ele uma novidade de vida. Romanos capítulo 6 mostra os dois atos importantes na nossa vida, a cruz e a ressurreição. Por isso é que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Assim, queridos irmãos, é possível tomar a cruz e não parar no Calvário, porque tomar a cruz é seguir a Jesus onde ele foi com a cruz. Ele morreu no Calvário, autonegação, foi sepultado, mas ressuscitou. Assim, a ressurreição se torna o eixo da história, no marco central, não desrespeitando a cruz, tornando-a necessária, mas a partir desse momento, a minha história passa a ser interpretada a partir da ressurreição. É pelo poder da ressurreição, pela ação da graça de Jesus, que as possibilidades impossíveis, de que Niebuhr fala em seu livro de Ética, se tornam possíveis, para que o fruto do Espírito seja produzido por intermédio de nossas vidas. O querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque o bem, fruto do Espírito, é do Espírito. É da ação da graça de Deus. E aqui os cânticos há pouco disseram muito disso. Da graça de Deus. As minhas justiças são como trapo de imundícia. Não sei se há alguém aqui que guarda guardanapo descartável, com data, no arquivo, bonitinho, para dizer, fui no restaurante tal, comi tal lanche. Nós não guardamos guardanapo descartável. Nossas justiças são como guardanapo descartável, não servem para nada. Por mais que eu queira ser justo, não sirvo para nada. Por isso que eu preciso morrer na cruz. Mas preciso ressuscitar para que a graça de Deus, a ação de Deus na minha vida, o poder da ressurreição se torne presente através dos meus atos. Deus tem uma ação histórica no mundo muito grande e nos utiliza como seus instrumentos. Romanos capítulo 6 é chave nisso. O amor de Deus ao mundo é expresso através de mim, pelo fruto do seu Espírito, quando alguém está me ofendendo, me agredindo, me difamando, e naquela hora o querer o bem está em mim, mas não o realizar, e eu dependo da graça de Cristo, do poder da ressurreição dele, para ser canal de bênção naquele momento. E amar, começa a descrição do fruto do Espírito, porque é fundamental, é o caminho de tudo, e o amar que Jesus fala, é um amor impossível, é uma possibilidade impossível para nós, que queremos o bem e não temos condições de produzir, porque o amar ali é o amar aquele que nós detestamos. O poder da ressurreição faz isso em nossas vidas. Ressuscitar para Cristo ou com Cristo é voltar ao Éden, para um estado de dependência incondicional de Deus. Por isso é que Paulo fala de entregar os corpos em sacrifício vivo. Eu fiquei pensando, por que Paulo fala não a vida, mas fala o corpo, a palavra grega soma. E eu aprendi então que o corpo é onde reside a minha historicidade. É pelo meu corpo que eu percebo, pelos meus sentidos, o mundo passando, a história passando. No meu corpo eu tenho os sensores, os transdutores que capturam a informação do mundo e me levam a construir a minha estrutura mental e experiencial, que depois serão utilizadas para as minhas decisões. É no meu corpo que as minhas reações ocorrem pelos elementos químicos, pelos neurotransmissores, serotonina e outros,
e me levam a ter decisões e reações, é lá no meu corpo que residem esses elementos. Entregar o corpo em sacrifício vivo significaria entregar todo esse conjunto, essa máquina, para Deus, para que Ele então passe a ser o Senhor desta máquina. Voltamos à cruz. E o sacrifício é vivo, texto grego vivente, dando a ideia de que nós continuaremos a viver. Aí está presente a ressurreição. Percebe? Daqui também nós podemos aprender uma expressão que eu vou utilizar aqui de um francês chamado Albert Pler, que escreve um livro infelizmente esgotado, Por Dever ou Por Prazer, publicado pela Paulinas, me leva a repensar a minha ética, me leva a repensar o meu jeito de ser como evangélico cristão, que muitas vezes vive uma ética muito mais kantiana do dever, do imperativo categórico, pelo que eu poderia chamar de voluntariado, para não confundir com a expressão filosófica voluntarismo. Nós pregamos uma ética do dever, você não deve pecar, enquanto que creio que a partir dessa compreensão da morte e ressurreição, poderíamos pensar numa ética do prazer, só que a palavra prazer no meio evangélico, ela é proibida, então uma ética da satisfação, da realização, uma ética da alegria. Em vez de pensar, eu não devo pecar, eu não quero pecar. É diferente a reação. A piedade que Deus me exige, segundo Paulo em 1 Timóteo, é uma piedade com alegria, com contentamento. Consulte no texto original a palavra contentamento, satisfação, realização. A ética que Paulo está mostrando ali aliás, a piedade é uma piedade com alegria. Ninguém faz nada com alegria senão por vontade própria. Quem vai contribuir, contribua com alegria. Precisamos recuperar. Albert Pler fala no seu livro que nós nos tornamos esquizofrênicos na história da igreja, porque acabamos desenvolvendo uma vivência cristã muito mais voltada a uma vida triste. O Robson Tarry, ele escreveu um livro no passado muito interessante, Cristão Esse Chato. E nós vivemos essa vida cristã meia chata. Domingo, que é o dia da celebração, nos transformamos em dia da agitação. Tornamos o Evangelho como atividade eclesiástica e não vida em si. Então nós teremos que reaprender a viver por alegria e não por dever. Eu quero seguir o meu Senhor Jesus, custe o que custar. Minha vida está na mão dEle. A pergunta que me vem aqui é esta: você seguiria a Deus sem precisar pedir nada para Ele, ainda que você precise de tudo? Desenvolvemos um cristianismo de mendicância, na verdade. Bem, vamos concluir, depois dessas reflexões e inquietações. Nós não precisamos e não devemos reduzir o significado da cruz e nem da salvação. Mas vamos recuperar o significado da ressurreição. Vamos recuperar o significado do caminhar com Cristo, que não parou na cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Para onde eu vou? Só que eu não vou parar no Calvário. Eu vou continuar o caminho, eu vou ser ressuscitado, você vai me seguir comigo para ser sepultado, para a sua velha natureza. E eu vou ressuscitar, e você vai ressuscitar também. Nós paramos, Lucas 9:23, lá no Calvário, e não vamos para o túmulo com a pedra removida, o túmulo vazio. Precisamos recuperar o conceito e a vida e a prática, enfim, a concretude da ressurreição. Nosso Evangelho precisa tirar então Jesus da cruz e da sepultura e fazê-lo ressuscitar. Nosso Evangelho precisa mostrar um Jesus vivo. E isso não só na teologia, isso não só na proposição, nas conceituações, mas também em nossa vida. Meu desejo é que a igreja se torne efetiva neste mundo, mostrando a encarnação e a ressurreição de Jesus,
mostrando o Evangelho não só de plano de salvação, mas de plano de vida, de um projeto de vida transformado pelo poder não só da cruz, mas também da ressurreição. Transformado não só por um poder da salvação, mas um poder de uma vida nova, transformada, em que a salvação se torna um elemento de protagonismo, se torna uma parte de start, de boot, nesse novo estado, e não o sistema todo. Que Deus possa, assim, tocar em nossas vidas, em nossos corações, para que possamos ter, de fato, uma vida nova, de novidade, ressuscitada neste mundo. Amém. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche